2 e 3. Segunda Coríntios 11, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Uma certa vez, um pastor jovem perguntou a um pastor experiente o que seria dirigir uma igreja. E aquele pastor experiente contou àquele pastor jovem uma história. E naquela história relatava o ocorrido também com um jovem pastor. E aquele pastor experiente diz para ele: um jovem pastor assumiu uma igreja, e no primeiro dia de culto, ele, ao subir ao púlpito da igreja, ele viu que na escadaria para subir no púlpito da igreja existia um velho piano que atrapalhava a subida para o púlpito da igreja. Aquele jovem pastor, precipitadamente, ele falou para os irmãos da igreja: esse velho piano está me atrapalhando. Esse velho piano atrapalha a subida do púlpito aqui. Tira esse velho piano e coloca ele lá debaixo da escada, no último lugar. Isola ele para nós. Tudo bem? Todo mundo ficou calado. Quando foi no outro dia, ele já não era mais o pastor daquela igreja, porque ele mexeu naquilo que ele não podia mexer. Aquele piano era uma relíquia daquela igreja, e todo mundo amava aquele piano. Ele mexeu naquilo que ele não podia mexer. O povo ligou para o pastor responsável, e no outro dia ele já não era mais o pastor daquela congregação. Aí foi indicado um outro pastor para assumir aquela igreja. E o outro pastor chegou e viu que verdadeiramente o piano ali atrapalhava. Mas ele disse: o piano está me atrapalhando, mas eu não posso mexer nesse piano de uma forma que todos percebam. Ele foi orar e buscou uma estratégia de Deus. E aí Deus deu para ele uma estratégia. Todo dia ele chegava bem cedo na igreja. Primeiro que todo mundo. Ele chegava na igreja bem cedo. E toda vez que ele ia subir no púlpito, ele empurrava o piano um pouquinho. Ele deslocava o piano um pouquinho, de forma que ninguém percebia. E
E aí, com 6 meses, ele colocou o piano aonde ele queria colocar. E ninguém percebeu. Deus abençoou o trabalho e o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Aí o velho pastor experiente, concluiu dizendo que dirigir igreja é mexer com piano, é empurrar piano. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Maravilha. Nós lemos então a palavra do Senhor. Chegou o momento, vamos examinar a Bíblia. E esses versículos que nós lemos é Paulo falando em sua defesa. Não era próprio do apóstolo falar em sua defesa, porque ele mesmo ensinou que aquele que se gloria deve se gloriar no Senhor. Ele dizia que tinha muitos motivos para se gloriar, mas ele ensinou que aquele que se gloria, gloria no Senhor. Então, Paulo aqui, eu quero pegar o versículo 2 aí, ele falando do zelo que ele tinha pela igreja. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Jesus Cristo. Então eu quero falar aqui do zelo de um pastor, do apóstolo, de um obreiro. Qual é a maior preocupação de um pastor? Eu disse que dirigir igreja é o quê? Mexer com piano. Qual é a maior preocupação de um pastor? Qual é a maior preocupação de um homem de Deus compromissado com a obra do Senhor? Paulo demonstra aqui qual é a sua preocupação: preparar a igreja do Senhor para o dia do arrebatamento, para o dia do encontro com o seu Senhor. Então, aos obreiros que estão aqui na minha retaguarda, essa deve ser a nossa preocupação. Eu estava olhando para eles aqui, Deus é tão fiel, né? Aqui tem 17 cadeiras, foi 17 obreiros que veio. Não veio mais nenhum, não tem mais nenhum sentado, não. Deus é fiel, né? Glórias a Deus. Aleluia. Isso aí, né? Deus abre a janela do céu de acordo com a necessidade, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a preocupação do apóstolo aqui era preparar a igreja. E ele disse que ele fazia isso com um zelo que não era dele. Era um zelo de Deus. Paulo, ele tinha em mente que o Deus que ele servia era um Deus zeloso. Paulo conhecia o que estava escrito lá em Êxodo, capítulo de número 20. Se os irmãos quiserem conferir, Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 4, 5 e 6. Deus dizendo lá para o povo não ter outro Deus além dele, e não se prostrar diante das imagens de escultura, porque ele, o Senhor, é um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas que faz misericórdia em 1000 gerações na vida daquele que amam e que temem ao Senhor. Glórias a Deus. Então Paulo diz que era com o zelo de Deus que ele tinha preparado a igreja, que ele tinha colocado o seu empenho, o seu tempo para preparar a igreja do Senhor.
para encontrar com Jesus Cristo, seu Senhor. Glórias a Deus. E por falar em encontrar com Deus, este tipo de fala está sendo bem difícil de se ouvir, né? Nos púlpitos das igrejas, as pessoas têm muitas outras mensagens, mas a mensagem mais importante e mais poderosa eles têm parado de falar, que é sobre a volta de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, aí na segunda epístola de Paulo, apareceu alguém ali na igreja de Coríntios. Os irmãos sabem que ali quem foi a pedra no sapato de Paulo foi os falsos obreiros, os falsos apóstolos, e foi os falsos profetas. Mas sempre há alguém que gosta de julgar quem é superior a quem e quem é inferior a quem. Quem se expressa melhor, quem é mais eloquente, né? Quem é mais bonito, quem é mais feio. Vocês acreditam que até da aparência de Paulo falavam? Falavam até da aparência de Paulo. E segundo os historiadores, diz que Paulo não é aquele homem bonito lá daquele filme na Sala de Tarso, não. Diz que Paulo era um homem feio. Era muito feio. As pernas, a cabeça, diz que era muito feio. E então falavam até da aparência do apóstolo. Graças a Deus. Aleluia. E então tinha outros que diziam que Paulo andava na carne. Se Paulo andou na carne, meus irmãos, coitado dos obreiros de hoje. Aí Paulo ensina no capítulo 10 e no versículo de número 4 que as armas que ele usava não eram carnais. Aleluia! Mas que eram poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do diabo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E no versículo 7 do capítulo 10, Paulo diz para eles: olhais para as coisas segundo a aparência, julgava até a aparência do apóstolo. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso contigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Alguém que julgava pela aparência e se achava tal e se dizia que somente ele era de Cristo. E Paulo diz: olha, se você julga a aparência e acha que vocês são de Cristo, eu também sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, no versículo 12 do capítulo 10, ele diz: porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Ou seja, não sabem o que fazem. E se estão sem entendimento para consigo mesmos, quanto mais para ensinar para os outros. Estavam sem entendimento. Glórias a Deus. Mas Paulo não. Paulo era diferenciado. Ele buscava sabedoria de Deus, autoridade de Deus, visão de Deus, poder de
exaltado. Tremendo, exaltado é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Então a missão do apóstolo era ganhar as pessoas, depois que ganharem nelas, prepararem elas para o dia glorioso do arrebatamento. Então esse tem que ser o zelo do pastor Ivani, e de todos os demais que estão na minha retaguarda. E o zelo de Paulo recaía aqui em alguns sentidos. Paulo temia algumas coisas. No capítulo 11, no versículo de número 3, ele fala de algumas coisas que ele temia. Ele diz aí, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Simplicidade que há em Cristo Jesus. Quem julga segundo a aparência, a última coisa que ele pensa é em simplicidade. Ele não está preocupado com simplicidade, porque ele julga segundo a aparência. Mas então Paulo temia, primeiro, que os irmãos fossem enganados. É uma coisa para se preocupar, porque a Bíblia diz que, se possível for, a teus escolhidos, eles seriam enganados. Jesus disse que o amor de muitos se esfriarão por se multiplicar a iniquidade. Então Paulo temia o engano. Por isso ele tinha um zelo de Deus. Segundo, no versículo 3, Paulo temia que os irmãos, depois que fossem enganados, viessem a se corromper, fossem corrompidos os seus sentidos, e uma vez corrompidos, eles viessem a apartar da simplicidade que houve em Cristo Jesus. Glórias a Deus. É por isso que a igreja, Jesus Cristo mesmo disse, Paulo também disse, mais especificamente Paulo explicou que Jesus deu para a igreja pastores. Vamos lá, quem lembra comigo? Vamos lá. Pastores. Quem mais? Profetas. Quem mais? Evangelistas. Quem mais? Mestres. Para que Jesus deu? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Foi nesse propósito que Jesus deu estes homens com estas qualificações, que são chamados de ministérios,